Olá, boa noite a todos vocês, queridos alunos do terceiro termo da EJA para o Ensino Fundamental 2. Eu sou a professora Márcia e nós começaremos com mais uma aula de arte para vocês, tá bom? O tema de nossa aula hoje é registro de projetos artísticos e o corpo como suporte físico na arte. Vamos lá? Qual a habilidade que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Olha só, é a habilidade 32 de arte para o 7º ano do ensino fundamental, que seria analisar e explorar em projetos temáticos as relações processuais entre diversas linguagens artísticas. Quais são os objetos de conhecimento ou quais são aqueles conteúdos, que a gente vai ter que aprofundar um pouco mais para atingir aquela habilidade? Vamos lá? Registros de projetos artísticos, intervenções artísticas em artes visuais e dança, o corpo como suporte para as diversas linguagens artísticas e o fazer teatral no corpo do ator. Então, vamos falar um pouquinho sobre registros de projetos artísticos, tá? Então, gente, o ato que a gente pratica de registrar projetos, ideias de elaboração de obras, concepção de trabalhos artísticos, ela perpassa por aquela noção, que a gente tem de deixar o nosso legado, a nossa marca, para a posteridade, tá bom? Então, gente, por isso que é tão importante, o ser humano, ele ter essa necessidade, essa característica é inerente ao ser humano, de querer registrar, de querer mostrar suas produções intelectuais, de querer mostrar sua arte, sua identidade, como que ele era, especialmente no caso, de ser um registro como um legado para a posteridade, tá bom? Tá? Então, gente, o registro de técnicas, de procedimentos de criação, ele ilustra, não apenas o pensamento ou visão de mundo do artista, mas ele realiza um recorte, Por isso que quando a gente fala que a arte, ela realiza um recorte da sociedade em determinado período histórico, em determinado contexto, isso é uma realidade. Se a gente pega, por exemplo, uma obra artística visual, um quadro, ou uma pintura, ou uma escultura, ou até mesmo uma fotografia, de algum período, você vai ver lá, pela forma como as pessoas se vestem, pelo ambiente onde elas estão, você vai saber exatamente que cidade é aquela, que lugar é aquele, por que aquelas pessoas estão vestidas daquela forma, como que eram os costumes através até do vestuário das pessoas, Você vai saber o ano, mais ou menos aproximado, quando você comparar, esses elementos da obra. Então, aí você vê que a arte, ela nada mais é do que uma mimese, uma imitação da vida em determinado período, certo? Então, gente, dessa forma, em qualquer outro tempo e espaço, as obras podem ser retomadas quando a gente faz o registro perfeito delas, tá? Então, vamos supor, a hora que eu faço o registro, do meu processo de criação inteiro, desde a concepção da minha primeira ideia até o final, desse processo, eu refazendo esse passo a passo, esse traço a traço, eu posso muito bem utilizar esse projeto que eu fiz para essa obra, posteriormente, para refazer essa obra em algum outro momento, para fazer ajustes nela, para restaurá-la, revitalizá-la, modernizá-la, ou até mesmo como um norte, para que eu faça uma outra obra, parecida, tá? Como esta, ok? Então, gente, olha só, Vamos pegar aqui a questão, do registro de projetos artísticos em arte visual, tá? Observe aqui que nós temos aqui na tela, gente, ó. Aqui, ó, nós temos, uma imagem bem interessante, A imagem é até bem surreal, Nós temos um livro, E é como se as histórias todas saíssem, de dentro deste livro. Por quê? Aqui também é uma forma de registro, Uma das formas de registro mais antigas, que a humanidade conheceu é justamente a questão do livro, tá? O livro ou o registro escrito, sobre alguma coisa. Então, em arte visual, gente, é uma coisa muito comum a questão do chamado livro de artista. Oh, peraí, só um momentinho, gente? Eu vou ter que voltar aqui. Opa, agora sim. Ó, livro de artista, não esqueçam dessa palavrinha, tá? Por quê? O livro de artista, gente, ele faz justamente essa questão do registro, do processo de criação inteiro. Então, desde a primeira ideia que o artista teve até a concepção do produto final, que é o objeto artístico em si já pronto, finalizado e entregue à população,
né, o seu projeto artístico ali representado, finalizado, concluído. Então, quando você tem o livro de artista, o artista geralmente ele vai colocando as anotações dele nesse livro, né, os insights que ele teve, né, a questão do material, quanto gastou, ou seja, ele faz um diário de bordo, né, como se fosse aquele diário de bordo que a gente costuma fazer, né, num percurso que a gente está fazendo de ensino-aprendizagem, por exemplo, né, o diário de bordo de vocês, que vocês fazem com o professor de educação artística de vocês, né, o professor de arte da escola de vocês, geralmente ele pede um diário de bordo quando vocês fazem algum projeto na unidade, não é isso? Então, o artista faz a mesma coisa. E a gente chama isso de livro de artista, porque além de anotar tudo que está ali, colocar fotografia, recibo de coisas, né, ideias, pensamentos soltos, esboços em desenho, enfim, tudo o que se relaciona ao período de processo de criação daquele projeto, ele também, o artista, ele pode colocar, e geralmente ele coloca esse livro do artista, geralmente ele customiza a capa, faz uma capa mais artística, mais bonita, e ele acaba colocando esse objeto também como mais uma obra de arte a ser exposta na exposição que ele criou. Então, sempre que a gente vê exposição individual, vamos ver uma individual, sei lá, da Leda Catunda, geralmente você vai ter lá as obras e os livros de artista, ou seja, para cada obra daquela que ela fez, ou para aquele conjunto de obras, vai ter lá o livro de artista mostrando exatamente o traço a traço de todo o processo de criação, tá? Então, a esse caderno de anotações a gente chama de livro de artista. Então, gente, registro de projeto artístico em dança. Esse, né, a gente já é mais comum a gente ver, né, exposto, inclusive, né, e saber da existência dele. Por quê? Quando nós temos o esquema coreográfico, né, ou o registro da partitura da dança, né, dos movimentos, dos gestos da dança, a gente tem o registro, né, da coreografia em si, tá? Então, gente, esse esquema coreográfico, né, ou esse registro da coreografia é muito importante, até porque, né, se o coreógrafo quiser, né, mais uma vez, remontar esse espetáculo, ele vai ter todo o subsídio ali que ele necessita. E vamos supor que eu queira remontar, né, uma obra conhecida. Por exemplo, eu quero pegar o Quebra-Nozes, que é tão comum, né? Esse balé tão lindo, maravilhoso, todo mundo conhece. Quantas mil vezes o Quebra-Nozes e o Lago dos Cisnes não foi, né, refeito? Por quê? O que possibilitou que essas coreografias não se perdessem com o passar do tempo? Justamente o registro coreográfico que se fez delas através dos esquemas, tá? Aqui a gente vê, né, um exemplo de esquema, né, de direção do movimento em labo-anotação. Que aí a gente vê, né, a questão das lateralidades, frontalidade, né, a questão, né, de traseiras, né, de movimentos, né, na lateral, movimentos para trás, para frente, tá? Aqui a gente vê nessa imagem aí, justamente a questão da direção de movimento, tá? Que ela é muito importante na dança, ok? Então, gente, olha só, nós temos agora, né, mais um tipo, né, de registro de projeto artístico, só que agora em música. Como é que eu registro a música? Eu registro em CD, eu gravo um CD musical, ou eu gravo uma fita cassete. Ok, gente, isso aí já é o registro, né? Já, ao mesmo tempo que é o registro, acaba sendo também o produto final, né? Ou seja, já acaba sendo, além do registro, acaba sendo também o meu objeto artístico, ou seja, o objeto que eu vou apresentar para o público e que eu vou vender para esse público, né? Nesse caso, do CD musical, do vinil, né, do disco, da fita cassete, literalmente, tá? Mas aí, gente, o que é o registro, né, da música em si? Nós temos aí o registro de partitura. Observem aí, né, na nossa lousa digital, né, que vai aparecer para vocês agora aí, a imagem de um esquema, de um registro de partitura, tá? Aí, gente, nós temos todos os movimentos da música. Ou seja, eu só consigo tocar essa música se eu conseguir ler essa partitura. Então, todos os músicos precisam ler essa partitura, né, geralmente regidos, né, por um maestro que vai indicar para ele as nuances diferentes da música, a hora que cada instrumento vai entrando, quando ele vai suavizando, quando ele para de tocar para que outro instrumento sobressaia, enfim, né? Então, como é que a gente ia saber, né, interpretar essa canção, né, com propriedade, né,
de maneira perfeita como o artista a escreveu se não tivéssemos registro de partitura, né? Mas claro, gente, que o registro de partitura em música, ele aparece, né, já a partir aí da Idade Média, né? Esse registro convencional de partitura, a partir do século XII, século XIII, tá? É aí que ele começa a surgir. Anteriormente, gente, existiam outras formas de registro de partitura não convencionais, né? Que aí não era uma coisa padronizada, então cada um escrevia do seu jeito. Só que o grande problema de não ser padronizado antigamente era justamente esse. As partituras, né, ou as canções, as melodias, se perdiam, porque somente as pessoas que conheciam aquele sistema específico conseguiam reproduzir aquela partitura depois. Quando você cria um sistema universal, aí sim, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode reproduzir novamente essa partitura musical, certo? Outra coisa muito importante, tá, gente? Quando a gente fala de registro em música, tá? A questão da edição, tá? Então, quando o artista, ele cria, ele registra a partitura, depois ele deve procurar um editor musical para registrar, fazer o registro formal dessa partitura, evitando assim, né, que a sua propriedade intelectual seja perdida através de uma prática, né, muito desagradável chamada plágio, né? Então nós temos aí até hoje, né, vários e vários artistas brigando na justiça, vários compositores, né, acusando outros de terem roubado partes, né, excertos ou até a sua obra musical inteira, tá? Então, para evitar esse tipo de acontecimento, qual é a primeira prerrogativa que se tem? Escreveu sua partitura, procure um editor, né, reconhecido e faça então o registro formal da sua partitura, tá? De forma que ela fique registrada no seu nome, certo? Como propriedade intelectual sua, ok? Então, gente, né, os direitos autorais são sempre preservados dessa maneira, tudo bem? Olha só. Então, gente, e o registro em artes cênicas, né? No teatro. O pessoal fala, professora, nós temos aí, né, a filmagem, realmente é uma forma de registro. A fotografia dos atores em cena é outra forma. Mas como que eu vou fazer para que aquela peça teatral possa ser representada milhares de vezes ao longo do tempo, né? Através do registro da peça teatral, da escrita dramatúrgica do texto, o texto dramático. É ele que vai dar para mim a condição de que aquela peça, aquela obra possa ser infinitas vezes, né, reproduzida, refeita, relançada. Aí, claro, né, com a visão de cada encenador. Às vezes, o encenador ou o diretor de cena, ele quer modificar um pouco. Ele quer pegar, por exemplo, uma obra clássica de Shakespeare, mas ele quer trazer para uma roupagem mais moderna. Então, ele pode, sim, fazer pequenos ajustes no texto, modificar algumas palavras, inserir outras. Só que, claro, de forma, né, que não fique reconhecível a peça. Geralmente, você pode mudar algumas palavras, não o enredo. A partir do momento que você tenta, né, revitalizar um texto dramático antigo, que você mexe no enredo, criando personagem que não existe, criando situação que não existe, né, mudando mesmo o rumo da história, aí você já está fazendo uma outra coisa diferenciada. Aí isso a gente chama de obra derivada, tá? Aí você está fazendo uma nova obra baseada numa obra que já existia antes, né? A esse tipo de obra derivada, então, nós chamamos de releitura, né? Eu vou fazer uma releitura da obra tal. E aí você pode até mudar, inclusive, o título da obra. Porque a gente, assistindo, quem conhece a peça original, vai saber que ali entrou personagem que não existia, locações que não existiam, etc. Tá bom? Certo? Então, gente, é muito importante, tá? Sempre que a gente fizer qualquer coisa, registra. Porque se alguém se interessar pelo seu trabalho, e geralmente acontece isso, as pessoas você vai ter como oferecer para a pessoa, olha, tá aqui, tá registrado. Eu posso ceder para você o direito autoral e você pode tentar refazer essa peça. Ou então, né, você pode até cobrar, né, no caso, né? Que geralmente direito autoral ou a gente doa, né, para que a pessoa e autoriza que a pessoa refaça, ou simplesmente você fala, tudo bem, mas vai ter um custo X porque a propriedade intelectual é minha. Então, acontece muito isso, tá bom? Certo? Então, gente, o texto teatral, então, ele surge, né, como esse registro da área da dramaturgia e, através, né, também existem outros tipos de registros dentro do teatro, não só do texto, tá? Existe o registro de figurino, que aí você vê todos os moldes dos figurinos, todos os desenhos, os croquis de figurino e adereços. Você vê também o registro de esquema de iluminação e sonoplastia.
que é um outro tipo de esquema também, que vai dar a possibilidade daquele mesmo esquema que foi tão bem sucedido naquela peça ser refeito, né, na mesma peça em outra ocasião, ou até mesmo servir de base para o funcionamento de esquemas em outras situações, em outras peças teatrais, ok? Certo? Então, gente, nós temos aqui... E agora a gente vai falar um pouquinho, né, de um tipo, né, de registro, né, e um tipo de intervenção artística muito comum nos dias de hoje, né, que é a chamada intervenção artística, tá bom? Então, em arte visual nos dias atuais, a gente vê as intervenções artísticas, né, e as performances como, né, novas formas de se fazer e pensar em artes visuais. Antes nós tínhamos apenas, né, pintura, escultura, desenho, fotografia, que já são, né, formatos tradicionais aí para as artes visuais. Agora nós temos as intervenções artísticas. E o que é intervenção artística? A gente já falou sobre isso em aulas anteriores. Todo projeto de intervenção artística, geralmente, ele tem um fundo ou uma característica social de transformação. Ou seja, eu pego uma obra, eu pego um muro, eu pego um local que está degradado, eu revitalizo esse local de maneira artística, sei lá, eu repinto esse muro, faço grafite, faço um mural, né, sobre ele, e eu devolvo essa obra, né, devolvo este local degradado, ou esta obra que estava danificada, eu a devolvo refeita, revitalizada para a população, né? Então, sempre tem essa característica social, né, essa função social dentro da questão da intervenção artística em arte visual, tá? Então, grafites, murais, azulejaria, né? Materiais também, gente, a materialidade e o suporte podem ser os mais diversos e os materiais também, né? Eu posso pegar até... Teve um grupo muito interessante, né, que fez azulejos de papel, né? Criou uma nova forma de intervenção artística, né, na criação aí, né, desses azulejos de papel. Ou seja, ao invés de termos azulejos reais, tá, para revitalizar muros muito degradados em determinados locais da cidade, esse grupo de artistas resolveu, então, criar azulejos em papel, criar modelos de azulejo, né, e sair empapelando, né, com esses azulejos todos aqueles muros que estavam degradados, com a pintura feia, pichados, né, sujos, enfim. E ficou um trabalho belíssimo, né? A cidade ficou mais bonita, a população agradeceu, porque ficou extremamente interessante esse trabalho, tá? Claro que, pela materialidade, né, o material utilizado ser muito frágil, né, não ser uma coisa perene, né, que durasse muito tempo, né, tendo a característica um pouco mais efêmera, é lógico que esta intervenção artística durou pouco. Porém, né, deu aí a ideia para vários outros coletivos de artistas lançarem também outras formas alternativas de revitalização de espaços, né, públicos e privados, né, em algumas vezes, né, degradados, tá ok? Olha só. Então, gente, né, na dança nós também temos intervenções artísticas. E como é que elas acontecem? Geralmente, quando a gente faz um workshop, por exemplo, né, pegamos várias pessoas daquela comunidade onde a gente quer inserir esse projeto e nós chamamos essas pessoas para participar conosco de workshops, oficinas de dança, né, na rua, ali na praça pública mesmo, tá? Então, quando a gente faz esse modelo de intervenção artística, é muito bacana, por quê? Porque isso dá às pessoas a oportunidade de se verem, se sentirem representadas também, tá? Então, é muito importante essa questão dessas intervenções artísticas em dança, através desses workshops, através dessas palestras, desses cursos gratuitos, né? Muitas pessoas descobrem as possibilidades, né, de movimento do seu corpo, vencendo, inclusive, até algumas limitações físicas e psicológicas, decorrentes de traumas, enfim. Então, até uma função meio terapêutica aí, muitas vezes, surge nessas intervenções artísticas, né, realizadas aí junto à população, certo? Tá? E, gente, claro, né, o corpo, né, ele surge aí como suporte para as diversas linguagens artísticas, tanto na dança, como no teatro, como nas performances em artes visuais, né? Todo mundo já deve ter visto as vitrines vivas, né? As pessoas, né, que pintam o corpo, né? E que, quando você chega, né, na praça pública, está lá, né, aquele artista, né, pintado como se fosse uma estátua. Você, geralmente, né,
interaja ali com ele e ele se movimenta um pouquinho, dá uma interagida com você. Então, é uma forma que a cada dia está mais comum, né, de intervenção artística, que são chamadas vitrines vivas. Então, vitrine viva é um exemplo de arte utilizando o corpo como suporte, né? Isso no caso da arte visual, tá? Mas nós temos aí a dança, o teatro, que sem, né, o suporte físico do corpo não seria possível, né, que esses estilos de arte acontecessem, tá certo? Então, além de tudo isso, também nós temos a música, né? A música, o corpo também surge como suporte para a música, porque eu vou ter que usar o meu corpo na condução do instrumento musical, certo? Então, gente, né? Quando a gente fala do fazer teatral no corpo do ator, a gente tem que ver a questão das técnicas de interpretação, tá? E entrando, né, adentrando no universo do teatro realista, tá? Nós temos aí a obra, né, as pesquisas do grande dramaturgo Konstantin Stanislavski, que cria toda uma técnica através de laboratórios de observação reais para que o artista ele consiga criar o seu personagem, construí-lo, né? Como se ele fosse realmente uma pessoa, com identidade, sentimentos, pensamentos, enfim. E para isso, né, a observação de pessoas, de tipos físicos, né, parecidos com o dele, né, o do personagem, é fundamental para que o ator consiga desenvolver, né, esse primeiro gestual, essa primeira forma, e comece então a dar forma, a dar vazão ao surgimento desse personagem, tá? Então, através dos laboratórios de observação de Stanislavski e das técnicas de interpretação vocal, impostação de voz, movimentação de palco, né, que são totalmente diferentes de outras estéticas teatrais, que não são realistas, a gente vê aí, né, uma proximidade do ator, né, do corpo do ator e do personagem com, né, o cotidiano, com a realidade das pessoas, certo? Então, gente, né, e a gente chama a esse realismo muito grande no teatro de efeito de verossimilhança, ou seja, né, quanto mais próximo da realidade, melhor, certo? E aí, gente, né, nós chegamos ao momento da nossa aula onde nós temos aí os nossos desafios. Então, para esta aula, o primeiro desafio que eu vou lançar para vocês é o seguinte: elaborem uma proposta de intervenção artística na escola de vocês, né, ou no bairro onde vocês moram. Escolham qual linguagem vocês gostariam de adotar, quais materiais vocês vão utilizar para fazer essa obra e quais suportes vocês vão usar também, tá? Façam esboços com desenhos, né, dessa proposta de vocês e compartilhe-os com os seus colegas, professores, né, tá? E, dando continuidade ao desafio 1, o desafio 2, né, relaciona-se intrinsecamente com o primeiro, é pegar esse esboço que você fez anteriormente, né, e escolher uma forma de registro para essa, né, para essa intervenção artística que você elaborou, que você traçou ali nesse primeiro projetinho, nesse primeiro esboço. Você vai, então, pegar esse esboço ou essa proposta de intervenção do desafio anterior, vai escolher uma forma de registro, vai relacionar a linguagem artística da sua escolha. Então, se eu quis fazer uma música, eu vou ter que criar uma partitura, convencional ou não convencional. Se eu quis fazer, né, um desenho, por exemplo, uma pintura ou uma escultura, eu vou ter que ter, né, um caderninho ali, um livro do artista que fale do passo a passo aí, do que eu penso, como que eu vou fazer para realizar essa escultura. Vou usar o livro de artista para fazer esse registro, tá? E se eu vou fazer uma peça teatral, então eu vou tentar esboçar um esquema de coreografia, vou tentar esboçar os figurinos da minha peça e, claro, né, a escrita do texto teatral, tá bom? E aí, gente, é claro, né, que a gente vai compartilhar depois com nossos colegas e nossos professores as nossas ideias, ok? Então, gente, olha só, né? Na nossa aula de hoje, nós vimos, então, os registros de projetos artísticos em artes visuais, em dança, em música, em artes cênicas, as intervenções artísticas em artes visuais, as intervenções artísticas em dança, o corpo como suporte para as diversas linguagens artísticas, o fazer teatral no corpo do ator. Então, nós aprendemos sobre tudo isso na nossa aulinha de hoje, tá? E retomando a nossa habilidade, que é a habilidade 32 de arte, para
o 7º ano do ensino fundamental, que é analisar e explorar em projetos temáticos as relações processuais entre as diversas linguagens artísticas, ok? Gente, muito obrigada a todos vocês. Aparecerá na tela aí, né, um código, tá? Chamado QR Code, para que vocês, então, possam estar avaliando a nossa aula e dizendo o que vocês acharam dessa aula, né? Dando suas sugestões e também, né, esboçando aí algumas dúvidas que vocês, porventura, venham a ter. Gente, muito, muito obrigada a todos vocês que estão em casa conosco. Uma boa noite a todos e até nossa próxima aula. Tchau, tchau.